Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Baster.com. Não deixe de clicar no curtir aqui embaixo e ativar as notificações para receber as nossas novidades. É o quinto vídeo, que na verdade é chamado de 4.2, porque é ainda sobre o quarto capítulo. No livro Quase Tudo que eu sei sobre a carteira de ações, o que não é muito. Então nós vamos para lucros consistentes. Lucros consistentes, um termo que eu uso que agrega lucros propriamente ditos, o fato deles serem consistentes, a geração de caixa EBITDA, as margens, a produtividade, as margens, e na questão de fluxo de caixa, o fluxo de caixa líquido da empresa. Porque é muito importante conhecer o tipo de empresa, como ela faz dinheiro, que em última instância é o que interessa. A empresa fazendo dinheiro, ela vai crescer ou distribuir dividendos, que é o que interessa para o sócio. E é muito fácil excluir empresas ruins. Se você olha a coluna lucro e esse monte de vermelho, acabou, não precisa mais analisar nada da empresa. Você não tem que ser sócio de nenhuma empresa. Então, empresa que é difícil de analisar, é complicado de analisar, dá prejuízo, mas é boa, esquece também. Vê se é curva de lucro consistente. É muito fácil de ver. O lucro é menor do que era 15 anos atrás. Então, não é difícil essa primeira avaliação. Margem líquida, lucro líquido dividido por receita líquida. O quanto da receita, ou simplificando, o dinheiro das vendas que sobra na forma de lucro após despesa, custo, impostos, juros, tirou tudo quanto sobra. Obviamente que quanto maior, melhor, mas a gente não pode simplificar e colocar padrão absoluto. E o mais importante, a margem varia de setor para setor, de empresa para empresa, por razões diversas. Nenhum dado isolado determina se uma empresa é boa ou ruim. Tem empresa boa com margem de 5%, empresa ruim com margem de 10%. O ROI, retorno sobre o equity, que é a ação, já é o lucro líquido em relação ao patrimônio líquido. Basicamente, seria o retorno sobre o investimento, sobre o seu investimento na empresa. E aí vem aquela baboseira que o ROI tem que ser maior que a Selic, começa essas comparações. Eu não gosto muito, Agora, o ROI, excetuando-se as distorções, e algumas empresas trabalham com patrimônio muito grande e o ROI distorce para baixo, teoricamente, quanto maior o ROI, melhor. Então, caminhando, você tem aí o EBIT, também chamado de lucro operacional. Earnings before interests and taxes. Lucros antes dos impostos e juros. Então, você tem a receita, aí você tira da receita custo dos bens e serviços vendidos, você chega no resultado bruto. Tem a margem bruta, que é o resultado bruto pela receita líquida, e aí, depois, você vai ter o lucro antes dos juros e imposto de renda, que é o EBIT, que é o chamado de lucro operacional. Então, é o resultado das operações sem inclusão das receitas ou despesas financeiras. É basicamente o resultado operacional da empresa. Se você somar isso, depreciação e amortização, você chega ao EBITDA. Por quê? Porque aqui no EBIT, para chegar no EBIT, você vai ter diminuído depreciação e amortização, dentre outras coisas. Quando você quer ver mesmo quanto a empresa gerou de caixa nas suas atividades operacionais, você considera o EBITDA. Mas tome cuidado, porque juro de empréstimo e imposto existe. Você está com EBITDA positivo e com uma despesa financeira enorme porque você está totalmente desequilibrado em dívidas, não adianta você ficar falando que está com EBITDA positivo. A empresa está desequilibrada. Então, muito cuidado quando o EBIT é muito maior que o lucro líquido, porque isso significa desequilíbrio financeiro da empresa. Por último, você chega no fluxo de caixa. Até agora a gente viu o regime de competência. Qual é a diferença do regime de competência para o regime de caixa? O regime de competência considera os recebimentos e obrigações contratados pela empresa, mas não obrigatoriamente recebidos ou pagos. No regime de caixa, só se considera o dinheiro que efetivamente entrou ou saiu do caixa da empresa. O fluxo de caixa operacional é o caixa gerado nas operações da empresa, menos as despesas e gastos ligados à atividade da empresa. Fluxo de caixa de investimento, a parte de investimento da empresa, mas tem um problema, também considera investimento em aplicação
financeira. Então, quando a empresa faz um investimento, entra como valor negativo no fluxo de caixa de investimento. Quando ela resgata, entra como positivo. No fluxo de caixa de financiamentos, é a parte de empréstimo da empresa. Então, entra dinheiro quando a empresa adquire empréstimo e sai quando ela paga empréstimo. Quando você soma os três, você tem o fluxo de caixa total, que é o resultado final do caixa da empresa. Mas como ele inclui empréstimo, esse dado pode ser totalmente distorcido. Pode parecer que a empresa está fazendo dinheiro e não está. Ela está pegando em empréstimo. Por isso, se usa o fluxo de caixa livre, que é só o fluxo de caixa operacional mais o fluxo de caixa de investimento. Ele mostra se a empresa está realmente produzindo caixa a partir das suas operações. Mas isso ainda não é totalmente limpo. Por quê? Porque no fluxo de caixa de investimentos entram investimentos financeiros. Então, uma empresa que não gerou caixa operacional, mas resgatou investimentos, pode estar com fluxo de caixa líquido positivo e ela não está realmente produzindo caixa, né? Então, o que a gente inclui? A gente inclui o CAPEX. O CAPEX é o fluxo de caixa de investimento sem aplicação financeira ou resgate de aplicação financeira. Então, tira a parte financeira, é só a parte de investimento propriamente dito na empresa, né? O fluxo de caixa operacional mais o CAPEX, aí nos daria o caixa operacional propriamente dito na empresa, que é o que a gente chama de fluxo de caixa líquido CAPEX. Concluindo, o que seria o que eu chamo de lucro consistente? Além de você ter uma curva de lucro consistente, você tem fluxo de caixa líquido CAPEX positivo e expressivo, geração de caixa EBITDA positiva e expressiva e margens, tudo isso é uma curva positiva. Agora, não existe empresa perfeita que vai aumentar tudo isso todo trimestre, todo ano, sem parar. Você tem que ter bom senso e acompanhando a empresa. Tem empresas que ciclam mais realmente. Isso é lucro consistente. Isso é o que eu chamo de lucros consistentes. No próximo, a gente vai ver caixa e dívida equilibrados, que é a outra questão para análise, para entrar na empresa. Antes de entrar, as coisas que você tem que analisar. Um abraço. Esse vídeo é uma cortesia da Baster.com. Para acesso ao conteúdo completo do site, acesse Baster.com e seja um Baster Blue.